O que fazer quando tudo que você planejou não dá certo? Quando sua vida sai do trilho, quando um monte de coisa acontece ao longo do dia, isso é normal, acontece. Eu não tenho controle 100% da minha vida. Por mais que eu me planejo, muitas vezes a gente vai tendo que se adaptar. Isso acontece muito no meu pessoal. Por exemplo, às vezes eu tô numa reunião, eu tô com a cabeça naquele negócio e me ligam da escola da minha filha. Olha, você tem que buscar ela. Eu largo tudo. Por quê? É uma prioridade. Claro, minha família é a minha prioridade. O que a gente como mulher tem que entender? Que às vezes nós temos que dar um pouquinho a mais de energia em um lado ou em outro. Então nós temos que entender dentro de um contexto geral de espiritualidade, de lado profissional, de lado financeiro, de lado da saúde, lado familiar, onde que aquilo ali está pesando mais na sua vida. E às vezes a gente tem que reajustar essa rota. Às vezes a gente tem que focar um pouquinho de energia a mais de um lado, porque isso vai melhorar com certeza os demais pontos da sua vida. Então, quando a gente fala, por exemplo, de família, esse mês eu estava viajando a trabalho, fiz uma organização de visitas para clientes no Nordeste e eu levei minha família. Eles ficaram e eu estava fazendo essas visitas. Eu continuei trabalhando, mas eu sabia que eles estavam lá curtindo. Chegava ao final do dia, eu estava com eles. Então, claro que eu preferiria estar com eles 100% do tempo. Eu estava com minha filha, com meu enteado, com meu marido. Mas não é possível, porque eu tenho algumas coisas acontecendo que eu também tenho que dar energia, que eu tenho que dar esse foco. E no final, a família como um todo, ela entende, ela se sente parte, ela valoriza. E isso que eu acho muito importante. Quando tem uma comunicação e tem um acordo com todas as partes envolvidas, isso se torna mais fácil. Então, isso é algo que eu converso muito com meu marido, com minha filha, coloco para eles, participo eles. A minha filha, por exemplo, ela tem super insights. Olha, mãe, eu acho que no seu canal isso não tá legal. Eu acho que o botão de inscrito, ela tem 8 anos. Então ela se sente parte disso. Ela virou para mim e falou assim: mãe, eu quero ter um canal. Eu falei: não, calma, é muito cedo. A mamãe tá aprendendo. É um trajeto muito novo para mim, é um mar desconhecido para mim. Mas é sobre isso, é sobre às vezes a gente tentar um equilíbrio. Isso tudo tem que ser tentado, mas é uma balança. Vai pesar a mais de um lado. Eu tenho uma fé muito forte, porque nos momentos mais difíceis eu parei, eu falei comigo mesma, pedi uma conexão a Deus e que Ele me mostrasse o caminho. E muitas vezes a solução está ali na sua frente e Ele te mostra. Pode ser que não seja Deus para você, pode ser que seja uma energia espiritual, mas o mais importante é a gente ter essa centelha, a gente ter uma centelha divina, a gente ter essa esperança e ter alguém em quem confiar. Porque não vai ser 100%, nunca no seu dia vai ser 100%. Mas como que você vai reagir? Como que você vai lidar? No passado, muitas vezes eu descontava, e eu já falei aqui da minha agressividade, da minha dominância. Muitas vezes eu descontava no meu funcionário, ou na pessoa que é próxima. Isso que eu acho que é o pior. A gente acaba fazendo a pessoa que está mais perto da gente, a pessoa que está do seu lado, seu parceiro, muitas vezes é essa pessoa que a gente faz sofrer. Essa pessoa que a gente acaba colocando todos os nossos problemas. Eu entendi isso. Eu tenho um relacionamento, graças a Deus, muito tranquilo com meu marido. Ele é muito calmo, diferente de mim, e ele me ensinou isso, porque o respeito é primordial. Então, toda vez que eu saio um pouco do eixo, vamos falar assim, que eu perco um pouco o meu controle emocional, eu volto. Eu volto, paro, reflito, conto até 10 e procuro uma solução. E é o que eu falo de caminho do meio. Sempre tem.
é que às vezes a gente é teimoso, a gente é muito teimoso. A gente quer ir para o mais difícil porque a gente acha que é aquilo. E não quer ir para o fácil por algum motivo ou porque tem que dar o braço a torcer para alguém. Então, vamos no do meio. Para eu chegar aqui, nesse momento, abrindo o meu coração, falando tudo isso, falando das minhas experiências, eu passei por um autoconhecimento muito grande. Então a minha busca sempre foi incessante. E tudo começou com o falecimento do meu pai, porque eu queria ter muitas respostas para o que estava acontecendo. E eu passei por tudo, por diversas religiões. Eu li muitos livros, procurei muita ajuda e conheci muitas pessoas maravilhosas que foram me mostrando muitos caminhos. A questão da religiosidade é muito importante, só que cada um sabe o seu caminho. Cada um tem uma linha. Então, o que é bom para mim não é bom para você. Mas o que te faz bem? Eu encontrei o meu caminho. Primeiro eu busquei muito conhecimento, entendi o que servia para mim e o que me acalmava. Hoje eu tenho uma rotina, eu acordo, eu rezo, eu tenho algumas orações que eu faço, algumas que eu faço ao longo do dia e no final do dia. Não dá para falar tudo, mas eu cheguei num ponto final que contribui muito para minha sanidade mental, para minha inteligência emocional. Então, a forma que eu lido hoje com as outras pessoas também, ela é pensada. Antigamente, por exemplo, se eu recebesse um WhatsApp, eu respondia na hora. Hoje eu não faço isso. Por quê? Quando você tem a emoção muito aflorada, o seu lado racional ele é suprimido. Então você tem que pensar, saber como fazer, como se colocar. Então hoje eu levo um tempo, eu entendo aquilo que essa pessoa está me perguntando e eu respondo de uma forma mais conveniente. Às vezes não é o que eu quero responder, mas eu entendi que para eu manter o relacionamento com as pessoas, que é tão importante em tudo, eu preciso agir de uma maneira diferente. Eu não sou 100%. Talvez a minha equipe tenha um outro julgamento, fala, olha, ela não é tão boazinha, ela não é, e eu não sou boazinha, não quero ser boazinha. Muito pelo contrário, eu sou exigente, eu assumo isso, mas eu venho buscando essa melhora contínua. E assim, tudo é treino. Com certeza, treino, treino, treino. Você não vai fazer uma corrida com pace excelente se você não treinou para aquilo. Então assim, não vai ter milagre, você não vai chegar numa venda se você não se preparou. Então a gente tem que ter esse entendimento, qual é a melhor forma? A preparação é fundamental. Eu vou dar um exemplo prático. Esses dias eu fui numa reunião com uma agência e a pessoa que me recebeu, que estava me recebendo, ela queria vender seu serviço, seu produto. Ela estava com uma roupa de academia, ela não tinha se preparado com relação ao meu material, me fez perguntas muito básicas e eu me senti ofendida, porque ela não se deu o trabalho de me entender para colocar um melhor serviço, um melhor produto e vender o produto dela. E eu poderia ter comprado, porque se eu estava lá gastando meu tempo, quer dizer que essa pessoa tinha um potencial de me vender alguma coisa. Mas será que você está preparado? Será que você se prepara? E eu, ao longo do tempo, com os meus clientes, eu fui aprendendo isso. Eu estudo o material, eu sei exatamente qual é o projeto dele, eu tento fazer uma apresentação extraordinária, talvez, ou às vezes, a gente não consegue. Tem lugar que às vezes eu vou fazer reunião no meio da usina, no meio da indústria, com barulho, de capacete, eu não consigo fazer uma projeção, eu não consigo mostrar os números, mas é aí que você tem que ser criativo. E cai naquilo que eu falo, relacionamento. Quando você tem a conexão e você escuta qual é o problema, qual é a dor daquele cliente, você é muito mais assertivo. Bom, onde eu quero chegar? Inteligência emocional, inteligência comportamental, inteligência espiritual. Esses são 3 pilares que eu ancoro minha vida e que não tem jeito.
são muito importantes para o desenvolvimento nosso como pessoas, como profissionais. Já tiveram fases da minha vida, eu fui muito, vamos falar assim, testada, tanto por colaboradores quanto por clientes. Já teve cliente que chegou para mim, isso há muitos anos, graças a Deus, e falou assim: mas você tem condições financeiras de pegar esse projeto? Vocês não estão muito bem? Como você responde isso no meio de uma reunião com várias pessoas? É muito complicado. Você tem que ter muita inteligência e se conhecer muito para saber como se portar. E eu já passei por isso. E hoje, essas pessoas, esses clientes que lá atrás me testaram, hoje são parceiros. Porque eles fizeram esse teste comigo e eu enfrentei. E de uma maneira ou de outra, eu me portei da forma que eu deveria. Houveram várias situações. Houveram situações também em que, por eu ser mulher, houve alguma brincadeirinha, mas eu sempre levei para o lado esportivo. E aí a pessoa, ela entende isso, entende o porquê você está ali, que você tem seriedade no que você está propondo, no seu serviço, no seu produto, e ela te enxerga de outra forma, ela te enxerga como profissional, além de mulher. Isso é um desafio que eu tive, que eu passei e que eu vejo que muitas mulheres também têm. Não só pela questão do tempo, de lidar exatamente com o marido, com o filho, com o trabalho, mas de outras situações que são colocadas à prova, que a gente pode passar e de uma maneira leve, se a gente se entender, se a gente se buscar, se a gente tiver esse autoconhecimento. Por que eu estou falando tudo isso? E eu quero ser muito assertiva com você. Eu quero criar uma comunidade nossa, para que nós possamos se conectar, se entender. Porque eu não vejo que o meu desafio é só meu. Muito pelo contrário, conforme eu converso com mulheres, com empresárias e até com homens também, eu vejo que as dificuldades são iguais. E antes, eu pensava de uma maneira egoísta. Eu achava, não, eu tenho que fazer, eu não preciso da ajuda. E hoje não. Eu vejo que quanto mais conexão, mais troca eu tiver com essas pessoas, mais fácil vai ser para mim, porque elas vão me agregar, e mais fácil vai ser para os próximos, porque eu vou estar de alguma forma ajudando alguém. Então o objetivo aqui é esse. Se de alguma forma a gente conseguiu se conectar e fez sentido para você, se inscreve no meu canal e me siga nas minhas redes sociais.